Jovens e velhos santistas, uma quarta-feira de jogos importantes para a base, para os meninos da Vila, que tiveram dois jogos, um no Sub-17 e um no Sub-20, sem vitórias para o Santos. Mas, dos males o menor, no caso do Sub-17, o empate não fez muita diferença na campanha geral, o Santos ficou em primeiro no seu grupo e terá pela frente na próxima fase do Campeonato Brasileiro o Cruzeiro, que foi o quarto colocado com 13 pontos, o Santos fez 19. Quartas de final do Brasileiro Sub-17. Foi um empate por 2-2. Eu vi um pouquinho desse jogo, quase nada. E eu não vi absolutamente nada do Sub-20, passou no Sport TV. O Santos tomou uma traulitada do Palmeiras por 3-0 e foi eliminado da competição. Vi os gols depois. E achei os gols absolutamente bestas, né? O jeito como o Santos tomou os gols, mas vamos combinar, teve ainda 2 bolas na trave, podia ter sido 5, e chama a atenção especialmente o perfil dos jogadores que o Palmeiras tem, que é hoje a grande referência na base do futebol brasileiro. Zagueiros muito fortes e atacantes muito rápidos, um time muito rápido, muito veloz, uma intensidade de jogo já nessa idade, que destoa do time do Santos, que é mais cadenciado. A característica dos jogadores é essa, né? Um time mais cadenciado de posse de bola, de troca de passes. Então eu vou falar sobre isso e deixar aqui um questionamento, se chegou ao fim o ciclo do Orlando Ribeiro na equipe sub-20 do Santos, né? A despeito de alguns mal-educados virem aqui me chamarem de mentiroso e tal, eu entendo os porquês das coisas acontecerem. Não basta vomitar opiniões, tem que embasar a opinião antes de ser mal educado com este que vos fala, né? Eu sou tão educado com vocês, eu só respondo quando tem ignorância. Quando vem de lá, eu respondo de cá. Mas via de regra eu sou bem educado, fui bem educado pela minha mãe, pelo meu pai, enfim. Estudei, né? Então eu não gosto de estupidez. Então, quando quiser conversar comigo em alto nível, seja bem-vindo. Se não quiser, meu amigo, como eu digo sempre, a porta da rua é serventia de casa. Esse tema, categoria de base sub-20, enche a paciência, porque o torcedor do Santos adora os meninos da Vila até a página 2, né? O que adoram falar mal e destruir carreira de moleque é uma grandeza, né? Kaique, Marcos Leonardo, Ângelo, até do Jair já estavam falando mal aí, né? Alguns, né? Só que o moleque tem aí proposta, que não vai, mas teve proposta já de Botafogo, proposta de Porto, mais um aninho, 6 meses jogando no nível razoável, não vai durar muito tempo no Santos, não. Então eu vou falar sobre o Sub-17, que eu vi um pouquinho, e sobre a classificação, o Sub-20 que eu não vi nada, só os lances depois, e a eliminação, mas deixar um recado aqui para vocês, que na manhã desta quinta-feira, 8h15 da manhã, tem live Esportes Jovem Pan Santos. Quem vai estar comigo lá é o Henrique Farinha, que vai explicar a situação dos naming rights da Vila Belmiro e outras peripécias dos bastidores, e vamos falar um pouquinho sobre o time que se prepara para enfrentar a Ponte Preta. Já tem o link, né? Já está o link programado para a live desta quinta-feira, das 8h15 às 8h45 da manhã, jogo rápido, e eu vou colocar para vocês aqui na descrição do vídeo e também no link fixado, no comentário fixado, tá bom? Então é isso, vamos lá falar sobre esta quarta-feira de base de meninos da Vila a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com isso trabalho também pelo Instagram, @PeterLeandro e Dani Haddad. Também Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 1877. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. No fim deste vídeo tem mais recados. Bom, a respeito do Sub-17, como eu disse, o Santos está sem o Helder, né? Ele está num período de intercâmbio com a seleção brasileira, não sei se a gente pode usar esse termo, né? O Fabrício Monte é o treinador que está lá comandando os meninos, e o Santos fez 2-0 contra o América, chegou a abrir 2-0, gols do Robson Júnior, o Juninho, né? Filho do Robinho, na área, né? Aparecendo na área para finalizar. Segundo jogo seguido que acontece isso, né? Que ele
surge como um raio no meio da área para finalizar. Ele é magrinho, fininho, parece muito pai, né? A diferença é que é canhoto, então tem o tino para o gol, né? Não é só o drible, a velocidade, não, que ele vai ganhar quando ele tiver mais força física. Ao contrário do pai, que a diferença do Robinho na época dele era justamente essa leveza, hoje é muito mais difícil você só ter essa característica física, né? Ser um jogador, como diria o Luxemburgo, filé de borboleta, não dá. O Juninho vai ter que dar uma encorpada fisicamente para aguentar o tranco. Mas essa é uma característica interessante dele, que ele não é só um ponta do drible e da velocidade, ele também aparece na área para fazer gol, né? Tem atacante que não tem essa característica, não. Então ele abriu o placar, o Gustavo Assis fez 2-0, mas no segundo tempo o América empatou por 2-2, e esse time do Sub-17 do Santos, inclusive, estava bastante desfalcado, porque aí eu não vi, mas eu vou me informar sempre para não falar bobagem. Fui ver o canal do Edu Jardim, que tem feito coberturas excelentes das categorias de base do Santos, está nos jogos, faz entrevistas. Aliás, fez entrevista com o Juninho, dá lá uma prestigiada no canal do Edu Jardim, se inscreve lá no canal dele, que ele está se destacando nesta cobertura da base do Santos, é um dos novos talentos, como dizíamos antigamente, da crônica esportiva alvinegra, né? E aí eu ouvi a explicação do Edu de que muitos meninos saíram do Sub-17 e foram para o Sub-20 para reforçar aquele time lá que foi enfrentar o Palmeiras, inclusive o Luca Meireles. E teve desfalque também por suspensão, teve menino que estava em seleção, então estava bem alterado esse time Sub-17 do Santos. Ainda assim, o empate não foi de todo ruim, porque não alterou a classificação da equipe para a próxima fase. Aí o Helder vai estar de volta. E como o Sub-20 do Santos dançou no Campeonato Brasileiro e só tem o Campeonato Paulista agora, eu acho que não vão mais mexer na estrutura do Sub-17 para a sequência da competição, tá bom? Em relação ao Sub-20, eu vi os gols. O primeiro gol foi um chute de fora da área que desviou de leve na defesa, o goleiro do Santos aceitou. Não sei se o desvio foi suficiente para tanto, mas enfim, vou culpá-lo também. O João Fernandes, né, que foi o goleiro do Santos que entrou em campo nessa partida. Tivemos ainda um outro lance pela esquerda, em que o João Fernandes ele tenta cortar junto lá com o zagueiro, e a bola sobra para o moleque do Palmeiras na entrada dentro da área. Ele faz o 2-0, e o terceiro no segundo tempo, uma bola besta, né, que o Gabriel Simples bota contra a própria rede. Aí depois disso o Santos teve quase chance nenhuma, né? Pelo menos no que eu vi nos melhores momentos. E ainda teve 2 bolas contra si na trave, então podia ter sido 5. Então, assim, hoje o Santos está muito atrás. O Santos não tem CT de base, tem os 2 campinhos, aquilo lá que vão dar um banho de loja, vão fazer uma maquiagem naquilo lá e, né, dizem que vai ser suficiente. Eu não acredito. Aliás, eu conversei com uma fonte esses dias de São Vicente que falou que, olha, tem gente lá em São Vicente que está continuando prospectando a área, viu? Continua prospectando a área para tentar oferecer ao Santos um CT de base, tá? Aquele projeto lá do Meninos da Vila é um arremedo, por enquanto é uma ideia, mas... E tem o CT Rei Pelé, então, comparar com o Palmeiras, que tem a estrutura, que está injetando grana, que vende os moleques, como o Hendrick e outros, e o dinheiro vai entrando, eles vão reaproveitando. O Santos pode ser que venda o Jair, mas vai vender o Jair, vai fazer o que com o dinheiro? Vai botar no fluxo de caixa, fechar as contas, pagar as contas e tal. Não vai pegar o dinheiro do Jair, se vender e vai comprar um campo não, comprar uma área. Talvez com o dinheiro do Jair o Santos conseguisse comprar uma área, dinheiro completo do Jair. Por esse valor aí que estão falando, daria para comprar uma área em São Vicente, por exemplo. Mas não sei se é o caso, se vão querer. E o Palmeiras tem processos, né? Já na administração da Leila e antes. Os treinadores que passam por lá e tal, a formação, a captação. O Santos está captando pra caramba, né? Inclusive fora do Brasil. Eu ouvi o Edu falando, por exemplo, que o Profeta teve dificuldades nesse jogo contra o Palmeiras porque ele ainda não está na velocidade do futebol brasileiro. Ele está na velocidade do Campeonato Paulista. Mas quando pega um time como o Palmeiras, não está na velocidade do futebol brasileiro. Está na velocidade do futebol paulista. Do brasileiro não. E é bom jogador esse Nicola Profeta. Até acostumar vai demorar um pouco. Fora tantos outros que o Santos trouxe, né?
Tá chegando gente, estreou jogador agora. O Perlaza estreou outro dia. O menino que veio do Grêmio estreou outro dia. Tem um menino que veio do Inter. Tem um que veio do Guarani. Tem um monte de molecada aí, né? Que está chegando. E o time sub-20 do Santos foi extremamente mexido ao longo da temporada. O Matheus Xavier, por exemplo, uma hora estava no sub-20, uma hora estava no sub-17, outra hora estava... Eu estou falando do Matheus Xavier porque ele jogou a copinha no sub-20. Ele desce para o 17, já vai para o Carille, aí volta. O Miguelito treina com o principal, aí volta. O Bernardo, que não ficou nem no banco dessa vez, e aparentemente não foi relacionado para pegar a Ponte Preta, também não joga. Aí troca o centroavante, vem o Alejandro, porque o Enzo cai de produção e tal, perde lugar no time. É muita mudança. O Souza, que era titular, junto com o Jair, os dois vão para o time principal, o Sherman, o idem. É muita mudança. É uma categoria de passagem. Geralmente, historicamente, viu? Você que quer me ofender. Historicamente, o time forte da base do Santos é o sub-17. Porque muitos moleques saem de lá e pulam direto para o sub-20, para o principal. E aí não faz o sub-20. Quem sobra no sub-20, geralmente? Meninos que você tem que trabalhar um pouco mais, que tem uma maturação mais tardia, ou atletas que você prospecta e traz, como o Santos trouxe lá atrás, bem novinhos, o Renato e o Elano, e outros, o Alex zagueiro, é isso, que estavam dispensando, era do Juventus, estavam dispensando, o Leão olhou e falou, não, deixa aqui, estava lá no sub-20, né? Se dependesse do sub-20, né? Lembram que no sub-20 o Robinho lá falavam que ele era jogador que tinha defeito de fabricação? Um técnico maluco aí que passou pelo Santos. Então, o sub-20 ele é um entreposto, eu sempre digo isso. E é o pior trabalho para qualquer treinador, porque ele tem que preparar jogadores para o principal que não são fenômenos, né? Os fenômenos pulam direto, geralmente, do 17 para o principal. Você tem lá bons jogadores e você precisa lapidar. E se você mexe muito nesse elenco, qualquer qualidade tática que você introduza, isso se perde. Porque, né, entra um, sai outro e tal, fica difícil. Não estou justificando, né? Mas, enfim. Até porque o Santos perdeu uns pontos bem idiotas, né, na sequência da campanha. Tomou gol no final, em algumas partidas aí. Agora, como a torcida do Santos ela sempre precisa malhar alguém, porque parece que é um outro esporte. Tem um esporte que é torcer para o Santos e o outro esporte é odiar alguém que está no clube. Pode ser presidente, pode ser técnico, pode ser jogador, pode ser técnico da base, pode ser auxiliar técnico, pode ser o preparador de goleiro. Todo mundo odeia, todo mundo ama odiar alguém, né? É um troço impressionante. E eu não sei se vai ter clima para o Orlando ficar, né? Especialmente com esse negócio do sub-17 ter ido muito bem, do Helder estar na seleção brasileira. Mas o Helder vai sofrer a mesma coisa que o Orlando sofre, de pegar o time de entreposto, né? Pode melhorar o trabalho? Talvez. Mas eu não sei. Então precisa ver exatamente qual é a filosofia, especialmente para o ano que vem, né? Do Sub-20. Claro que ainda tem o Campeonato Paulista, não acredito que a direção do Santos vá mexer agora. Está numa reta decisiva, o ano vai acabar, também não faz muito sentido, né? Se for mexer, pode ser que mexam se o Santos for eliminado no Campeonato Paulista muito cedo, não chegar numa final eventualmente, né? Contra o próprio Palmeiras, vai saber, né? Se o Santos for eliminado precocemente, e aí pode ser que dê um cavalo de pau para preparar o time para a Copinha, pode ser. Mas enfim, faz parte, o Santos caiu, tem bons meninos, tem bons jogadores. O Bom Tempo é bom jogador, o Villarreal é um centroavante esperto, o João Vitor, que é sub-17 inclusive, é um ponta muito bom, eu acho que ele tem muito futuro, né? O Ian, eu acho o Ian um ótimo jogador, né? O João Fernandes é bom goleiro, o Miguelito eu já não falo mais, porque esse aí esquece, é o concurso, né? Melhor do que o Serginho, acho que ele é, mas aí você tem lá, né? O Rodrigo César, tem o Luca Meirelles, que estava nesse banco de reservas aqui, o Gabriel Andrade, molecada que tem qualidade, né? Mas tem que ser trabalhado com o tempo. Tem jogadores, como eu disse, que tem maturação mais tardia. E só já que eu citei en passant, né? Tem essa história do Jair, de ir para o Porto ou para algum outro lugar. Não sei se vai não, até porque o Porto contratou um outro zagueiro, acho que um jogador argentino, e talvez ele fique por aí. Mas não vai ficar muito tempo não.
vocês podem ter certeza que logo vai ter proposta ou de outro time brasileiro com muita grana, tipo o Bahia, as SAFs, né? Aquilo que a gente acha que não pode nem ser discutido porque é uma heresia, os outros estão lá e estão ganhando jogo, ganhando campeonato, contratando os nossos jogadores e a gente olhando, é SAF, vão vender a nossa paixão, não sei o que é. Lá na Inglaterra todo mundo é SAF, vê se os caras estão tristes com isso, né? Mas tem diferenças, não sei o que, tá bom. Tá, então fica do jeito que tá, né? Sem dinheiro para contratar ninguém. E o Jair provavelmente vai embora logo. E aí tem o papo do Luan Pérez voltar e tal, aquelas novelas que a gente está acostumado sempre, quando o assunto são os bastidores do Santos, tá bom? Então vamos aguardar. Nesta quinta-feira, como eu disse, tem a live lá com o Henrique Farinha, depois à noite. Em algum momento talvez eu volte em edição extraordinária por aqui no canal, se houver, né? Aliás, contratar o Renan, o goleiro, a quem interessar possa, está confirmada a contratação. E à noite a gente faz aquele tradicional pré-jogo, porque na sexta-feira tem Santos e Ponte Preta. Tá bom, meus caros? Então é isso, o Sub-17 vai pegar o Cruzeiro. O Sub-20 deu adeus à competição e agora vai se preocupar com o Campeonato Paulista, né? Vai jogar lá com a força máxima o Campeonato Paulista, ou, quem sabe, numa dessas o Carille suba alguns meninos. Será que ele sobe para jogar? Ou então vai fazer aquele jogo treino, lembra? Sub-20 contra o principal, numa dessas vai que acontece. Tá bom, meus caros? Só para encerrar, que eu não falei com vocês depois dos resultados de ontem, vocês veem como esse negócio de treinador é engraçado, né? Quando o Carille balançou, quando o Santos teve, muita gente queria o Guto Ferreira na Vila Belmiro, né? Ele foi contratado pelo Sport, já caiu, porque o Sport perdeu do Brusque. O Brusque está na zona de rebaixamento, foi 1-0. E o Curitiba bateu o Avaí por 1-0, ou seja, depois de tudo, o Santos continua em segundo, coladinho com Mirassol e Vila Nova, os dois com 39 também, o Ceará com 35 subiu para quinto lugar, o América com 35, o Avaí com 34, Curitiba com 33, o Goiás com 32, o Sport fechando o G10 com 32, o Operário tem 32 também, viu? Mas o Sport tem ainda aqueles 2 jogos a menos, então o Sport pode ir a 35, 38. Então o Santos que ganhe da Ponte Preta, pelo amor de Deus, na sexta-feira, tá bom? Falei aqui também em nome de Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você está conhecendo o Canal 10 agora, peço para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se quiser também, torne-se membro aqui do Canal 10. Participe do nosso grupo de WhatsApp, aquelas discussões intensas sobre o Santos Futebol Clube, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.